Quem é você além daqui? Nós somos as coleções de muitos volumes, de tudo que nos acontece, do contexto social, familiar, financeiro, afetivo, geográfico. De uma busca através do que vamos descobrindo não sei. Vamos deixando muitas bagagens no caminho do que acreditamos que era preciso carregar. Como é limitante nos definir como eu sou isso, eu tenho isso. Eu já fui tantas. E a cada capítulo eu descubro uma versão atualizada de mim, com tudo que já fui, com todas as minhas experiências. Do passado, eu só levo o que eu aprendi. Não me prendo a ele, resisto quando estou perdida no caminho, mas sigo em frente. Mariana Graço Tancredo, nascida em Brasília, 20 de julho de 1990, filha de Carmen Silvia Graço e Fabiano de Medeiros Tancredo. Uma família nada tradicional, pais sagitarianos, cheios de vida e disposição. Um super casal que vive funcionar muito bem juntos, mas nem sempre. Foram 20 anos de casado. A minha história já ensina que damos muitas voltas, mas tudo está conectado e você vai perceber que o mundo é pequeno para os encontros destinados da vida. Sou profundamente grata. A minha infância foi muito feliz e eu recebi muito amor. Tudo isso acontece em Belo Horizonte, até que com 5 anos, em 95, a minha irmã nasce. E meus pais vão à falência. Retornamos para Brasília e foi muito desafiador. Eu sentia muita falta da família do meu pai. Meu pai trabalhava no aeroporto e a minha mãe com produção de eventos. Eu quase não os via, ou estava com eles em bares, eventos, festas, feiras. Eles estavam sempre trabalhando, mas a diversão era garantida. Passamos vários desafios. Eles, como heroína e herói, buscavam não deixar que nada nos atingisse. Fizeram de tudo por nós e eu reconheço. A mística sempre se fez presente na minha casa, pelo meu pai. Cresci com rezos, rituais e uma conexão com a espiritualidade muito forte. Não entendia muito bem. Após a separação dos meus pais, em 2007, minha mãe decide ir morar no Rio de Janeiro. E eu e minha irmã ficamos com meu pai em Brasília. Eu ia me formar no ensino médio. Todos estavam entrando para a faculdade e ganhavam carro, basicamente. E eu tinha que só sobreviver. Estávamos em uma situação muito complexa financeiramente e eu não tinha outra opção a não ser trabalhar. Meu trabalho foi na Xerox de uma faculdade que eu ganhava R$250 por mês. Após isso, uma amiga minha conseguiu um trabalho em uma loja de chapéus no shopping. E depois, lá com 18 anos, eu decidi largar esse trabalho e ir para o festival Universo Paralelo, que era um sonho. Eu sempre fui muito conectada com a música eletrônica. E aí, quando eu voltei, eu fiquei sem trabalho, né? E aí eu fui vender Barça, a enciclopédia Barça, acreditem, pasmem. Esse trabalho eu acho que foi o mais inacreditável da minha história. E eu acabei vendendo. Foi pouco tempo até que meu pai conseguisse um trabalho para mim no Ministério do Trabalho, porque ele até então estava trabalhando de motorista. E aí eu fiquei 10 anos no Ministério do Trabalho. Foi um marco na minha vida. Eu entrei uma menina e eu saí uma mulher. Eu entrei como secretária e saí como gestora de tecnologia da informação. Eu segui todo o script que me passaram do que é ser bem-sucedida e viver bem em Brasília, superando os desafios da minha vida, superando o meu passado. Eu só queria ser bem-sucedida, morar em um lugar legal, viajar. Essa época eu tive muito focada e também muito condicionada ao ambiente. Extremamente político, corporativo e competitivo. Vi vários servidores públicos bem-sucedidos, no auge, vivendo e ganhando bem, mas sempre doente, com licenças por depressão e todas essas doenças. Eu não conseguia compreender. Eu também vivia com uma angústia. Era difícil, cansativo, muitos ônibus. Eu ficava 8 horas dentro de um departamento fechado. Minha alegria era sentir o sol, conseguir sair antes do pôr do sol e sentir um pouco da natureza. E a Chapada era o meu quintal de casa. E se eu passava 2 meses sem vir para a Chapada, era muito. Então, uma vida normal, de sucesso, de conquistas, de uma forma difícil. Assim como dizia o roteiro, fui conquistando o meu lugar ao sol. Entre inúmeros assédios, desrespeito, desvalorização, relacionamento abusivo, tecnologia, o serviço público e a política me tirou da ingenuidade. Me mostrou a verdade nua e crua. E me fez começar a compreender tudo que eu não era. Foi então que eu comecei a questionar. A Mariana lá atrás, qual era o seu sonho? Qual era o curso que ela queria fazer? Eu percebi que não era nada daquele universo. Cheguei onde eu queria e ainda não era o suficiente. Essas pessoas querem sempre mais, dinheiro, poder, luxúria, custe o que custar. Ou você joga o jogo conforme as regras ou tchau.
escutei coisas, fui ameaçada, abusada, que poderia ter pessoas, no caso, homens, muito ferrados agora. Ou não, né? Em um país machista, patriarcal, onde a impunidade é a realidade, eu sinceramente não sei. Mas enfim, não vivo de passado. E quando me questionam por que eu saí da tecnologia, por que eu não retorno, tem uma lista. E nada vale e paga a minha paz. Atualmente eu estou ressignificando tudo isso, porque todo esse processo da minha vida foi muito importante para mim. A tecnologia me fez ser a mulher que eu sou hoje também, de muitas e muitas formas. Eu aprendi muitas coisas, principalmente sendo uma gestora, que eu amo fazer. Acredito que tudo na vida, a gente não perde nada, a gente não tem caminho errado, a gente está vivendo o que precisa viver e com certeza hoje eu ressignifiquei toda essa minha história com a tecnologia, com o governo, e eu vejo isso, na verdade, um capítulo muito maravilhoso, né, de muita superação, que eu fui ser algo que, na verdade, eu não tinha a menor vocação e acabei realmente me envolvendo ali naquele contexto e saindo, né, como eu disse, dessa ingenuidade, sabe, dessa ingenuidade da menina, né, de você acreditar que todas as pessoas são boas, de você acreditar que sair daquela fantasia e ir para uma forma mais madura, de você ser mulher, de você entender, né, que tem muitos ambientes, que tem muitas pessoas, de você saber estar em qualquer ambiente que te coloque, em qualquer situação que te coloque. Então eu sou muito grata, na verdade, a esse capítulo da minha vida. E hoje eu honro muito, sabe, e vejo o quanto que eu cresci e evoluí em todas as áreas da minha vida, de todas as formas, trabalhando dentro da tecnologia, do governo, e eu faria tudo de novo. E graças a esses processos desafiadores e fase longa da minha jornada na tecnologia, eu resgatei sonhos antigos, como me formar em psicologia ou nutrição. Era o meu desejo, né? Quando eu estava lá com 18 anos, o que eu pensava, o que você quer fazer de formação, era psicologia ou nutrição. Eram as coisas que eu mais me via envolvida ali, né? Eu observava muito mais o perfil das pessoas que estavam ali comigo, e quando eu comecei a sair dessa ingenuidade, perceber que existiam realmente pessoas num nível de psicopatia, né, de maldade mesmo, né, dentro da politicagem, de falsidade, eu quis começar a compreender a mente dessas pessoas, assim, de entender o porquê que elas agiam assim. E eu sempre me via assim conectada, né? Eu ia para as festas e as minhas amigas falavam que eu era para raio de maluco, porque os doidões da rave, né, eles sempre vinham conversar comigo. E eu dava muita ideia, porque eu gostava de conversar com os considerados malucos, que na verdade eles não eram malucos, né? E a gente, às vezes, entrava num ponto muito profundo, às vezes a pessoa estava tendo uma bad trip, né, que chama, que você vai para um campo muito profundo, obscuro, negativo, dependendo do que a pessoa está passando, e eu conseguia tirar a pessoa daquele estado, né, eu conseguia trazer ela à tona para a realidade, e isso me deixava um pouco impressionada, assim, eu via que eu tinha realmente um dom para aquilo, de transmutação, de conversar com alguém e a pessoa sair melhor do que ela chegou. Né? Isso era muito sutil. Então, após um relacionamento abusivo que eu tive, eu fui no fundo do poço mesmo. E a Umbanda, que é a religião do meu pai, me resgatou do escuro, do obscuro. Após um ano de tratamento, em paralelo a isso, eu estava na melhor fase profissional da minha vida. E eu estava totalmente destruída por dentro. Eu foquei nessa busca interna da minha frustração, da minha tristeza, da minha insuficiência. Eu busquei terapia, estudos do espiritismo, até que eu conheci a minha terapeuta e psicóloga em um centro que ficava atrás da minha casa. Ele era um centro espiritualista e, em meio a esses anos, fiz diversos trabalhos voluntários e, por último, no Hospital do Câncer. Esses trabalhos voluntários, eles me salvavam e me traziam tanta satisfação que eu sentia, eu quero viver disso, ajudar, tá a serviço. Quero sentir essa sensação, mas como me sustentar com isso? Era um norte. Voltando ao encontro com a minha terapeuta, eu conheci ela em uma palestra nesse centro. Eu fiquei encantada e disse, é ela, e era ela mesma. A Manu foi um divisor de águas que me auxiliou em meu processo de mudança mais profundo. Uma mestra, uma guia e um anjo. Ela, que também era mentora, professora de Theta Healing, me iniciou. Olho para tudo isso e constato que tudo está conectado, destinado ao que precisa ser. Não existe acasos e coincidências. E assim, sem saber que uma grande mudança estava prestes a acontecer, fui tomando consciência de tudo que eu não queria ser mais. Eu não fazia a menor ideia de como e quando aconteceria, mas já era fato que aconteceria. E assim, me entreguei. Fazia voluntariado aos fins de semana, mentorias, ia ao centro, estudava tudo que me trazia satisfação. Fui desfazendo de amizades, de relações, parei de frequentar lugares que eu ia, e eu fui ficando cada vez mais sozinha. Durante a semana eu colocava o batom vermelho, salto alto e eu ia para o escritório, os diversos eventos, as reuniões com clientes. E eu tinha uma amiga de trabalho que deixava tudo mais leve e divertido. Era muito bom. Nos apoiávamos nos nossos anseios e nas nossas angústias, e ela me aceitava exatamente como era. Ela foi a primeira pessoa que me apoiou
Porque eu falava dessa mudança, dessa transição de carreira, e ela dizia, você tem tudo a ver, eu já te vejo atendendo, sendo terapeuta, sendo psicóloga, e segue em frente, porque você vai ser isso. Eu fico até emocionada, assim, de lembrar disso, porque ela me falava com muita convicção. Com isso, eu constato que nós sempre teremos pessoas boas no nosso caminho. Nós sempre teremos tudo o que a gente precisa. Isso não é o que a gente deseja, mas a vida vai suprir a gente com tudo o que a gente precisa naquele momento. Percebi as mudanças de padrões e crenças na prática total. Percebi a minha forma de viver mudar. Passei a me sentir mais alinhada e aberta ao que realmente fazia sentido e me dava prazer. Fim de 2019, surgiu Férias Inesperadas e eu decidi ir para Bahia. Pro Universo Paralelo, claro. E foi um reencontro com o festival, porque fazia alguns anos já, algumas edições que eu não ia. E dessa vez, diferente das outras inúmeras vezes que eu fui, eu decidi ir sozinha. E apesar de conhecer muita gente no festival, era uma viagem diferente. E depois eu decidi ir para Boipeba. Bom, essa viagem ela foi um portal que só reafirmou o meu desejo de mudança, sem nem saber por onde começar. Naquele momento, o meu desejo era me mudar para Bahia, me mudar para Boipeba. Mas eu voltei para Brasília, aterrei, refleti, esperei. Eu sabia que levaria um tempo para essa transição de carreira, vida, cidade, mas tudo mudou. Um mês depois, pandemia. Eu não botava muita fé, eu não tinha dimensão do BO. Claro que não demorou muito a perceber. Bem, ficar em casa só reforçou o quanto eu estava exausta da vida que eu levava. O que eu achei que fosse ser demorado, de repente aconteceu. Eu fui demitida. E aí, em um mix de emoções e anseios, foi difícil confessar que era o que eu mais queria. Eu estava realmente feliz por isso. Obviamente que foi desesperador para minha família, e tudo foi tão rápido que parecia já estar planejado e orquestrado divinamente. Eu amava a Chapada, mas eu não imaginava que eu iria morar lá. Cogitei diversos lugares, mas era pandemia. Inclusive, ficar em Brasília era a primeira opção. Procurei diversos apartamentos e algo me dizia não. Comecei as pesquisas na Chapada e, através de uma amiga, achei a casa perfeita, no valor exato que eu tinha disponibilidade para pagar. Era isso. Tudo se abriu magicamente e em um mês o destino se formou. Não tive muito tempo para pensar e deixar o medo dominar. Era lá que eu queria estar. Eu vou. E eu fui. Já em transição, fazia os atendimentos com Theta Healing online e tudo fluía. A Chapada me acolheu e me ensinou, me amadureceu. Foi um portal sem volta. E descobri um amor maior do que eu já sentia por essa terra. Fui reencontrando pessoas que certamente já era predestinado. Vivi coisas que não cabem aqui. Uau! Eu estava acessando algo completamente inédito. Eu me via nua por completo, despida de tantas máscaras que usei a vida toda. Me sentia mais viva como nunca. Às vezes culpada pela melhor fase da minha vida até então ser em meio à pandemia. Mas logo passava, porque eu sei, como eu sei de cada passo dado até aqui. Corta a história para 2024, entre idas e vindas, aqui estou novamente, Chapada dos Veadeiros. De 2020 para cá, Chapada, Bahia, Rio Grande do Sul. Diversos projetos realizados, cursos incríveis, sonhos além dos meus sonhos manifestados. A vida é incrivelmente inesperada. Firmo o meu passo que seguir o meu coração sempre foi, é e será a melhor opção. Quem sou eu além daqui? Muitos volumes, capítulos, temporadas, indecifrável e ilimitada. Me surpreenda, vida.